Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos de segunda série, nesta aula vai ser o capítulo 3, Território Brasileiro do Arquipélago ao Continente. Como que eu vou fazer? Falar bem sucintamente para não ficar cansativo para vocês, e na sequência do vídeo lá no blog eu já deixo o linkzinho para vocês acessarem slides, que aí já tem os conceitos certinho, bonitinho, para ficar mais fácil para vocês estudarem, certo? Então vamos lá, que para a gente falar do arquipélago ao continente, a gente tem que retomar o capítulo 1. Lá no capítulo 1, a gente viu que a economia brasileira, ela iniciou-se em chamado de período de ilhas econômicas. Ilhas econômicas que eram poucas áreas isoladas. Conforme as décadas e séculos foram passando, essas ilhas se ampliaram pelo território, recebemos o nome de arquipélagos econômicos. Se a palavrinha deriva de ilhas e arquipélagos, significa que existia um isolamento entre essas áreas produtivas. Olha o nomezinho agora do capítulo, do arquipélago ao continente. Alguma coisa mudou, e é isso que nós vamos falar. Nós falamos de ilhas e arquipélagos que as áreas eram isoladas entre si, ou seja, elas não se comunicavam, né? Não proporcionando uma integração do território brasileiro. Agora o nosso nomezinho do capítulo já diz que o arquipélago ficou para trás e hoje nós somos um continente. Continente, a palavrinha continente é por conta da nossa grande extensão territorial, que o tamanho do Brasil poderia ser facilmente, né, de um único continente. Então, alguma coisa mudou de arquipélago, hoje um continente econômico. E o que mudou? Acabou o isolamento entre uma área produtiva e outra. E aí, nós vamos abordar nesse capítulo 3 conceitos de Milton Santos, um geógrafo brasileiro, que ele criou definindo o Brasil, dividindo o Brasil em 3 períodos. Períodos de meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional. O que ele quis dizer com isso? No período meio natural, quando a gente olhava a integração do território, era mínima. Meio natural, a natureza comandava, as técnicas não existiam. Com o passar das décadas, por volta de 1940, o que aconteceu? Meio técnico, mudamos, né? Deixamos a palavrinha meio natural. Meio técnico, ou seja, técnicas começaram a surgir, implantações de rodovias, e a integração do território foi se ampliando. E depois de 1990, nós tivemos, ele classificou o Brasil como uma nova fase, meio técnico, científico e informacional. Ou seja, não só vias, mas ciência, tecnologia, passando a dominar no nosso território. E o que aconteceu? Tendo mais técnicas, mais ciência, nós passamos a ter mais vias, rodovias, ferrovias, aerovias, hidrovias e infovias. E o isolamento acabou. Então, hoje nós temos a maior parte do nosso território integrada, ou seja, que se interligam através das vias. Porém, toda essa interligação, meio técnico, científico, informacional, acontece igualmente em todos os estados, em todas as regiões brasileiras? É isso que a gente tem que parar para pensar. Será que a situação do estado de São Paulo, em termos de técnicas, de vias, de ciência, é a mesma condição do Tocantins? É a mesma condição do Acre? Será? Então, assim, Milton Santos fez essa análise e ele viu que tem uma desigualdade gigantesca entre as regiões brasileiras. E ele fez uma nova proposta de regionalização. Qual que é a regionalização brasileira hoje? Proposta pelo IBGE. Nós temos o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Milton Santos ele fez essa análise em cima de técnica, ciência e informação, e ele fez uma nova proposta de regionalização, onde ele pegou os estados que formam as regiões, a região Sudeste, os estados que formam a região Sul, e renomeou. Ele juntou esses estados e deu um novo nome, propondo de região concentrada, porque ele fala que é nesses estados, nessa região, que realmente acontecem
o meio técnico, científico e informacional, ou seja, os itens aí necessários para a terceira revolução industrial. Na sequência do vídeo, embaixo, não esqueça de acessar os slides bem mais detalhados, tá ok? Obrigadão, até a próxima aula. Beijão!